Olá, seja muito bem-vinda à nossa primeira aula da Jornada da Intuição para Mudar de Vida. Eu sou Anis Fraga, a primeira especialista em intuição no Brasil com um método, exercícios e tecnologia para você desenvolver a sua habilidade intuitiva. Bem, a intuição é algo que eu estudo já há mais de 5 anos e o que eu estou apresentando para vocês aqui hoje e nas próximas 2 aulas é algo que eu coloquei em prática durante a minha vida. Eu tinha um sonho que era morar fora do meu país e hoje, colocando em prática a minha intuição e fazendo decisões mais assertivas, hoje eu moro aqui em Estocolmo, na Suécia, essa cidade que eu amo muito. Mas o que é importante nessa jornada? É você primeiramente entender o que é intuição, o que não é intuição e qual a importância disso na sua vida. E é isso que a gente vai falar hoje nessa primeira aula. Bem, convido você a pegar papel, caneta ou para você que está realmente interessada, pegar um caderno e dar o nome do seu caderno da intuição, porque é com ele que a gente vai trabalhar ao longo dessas 3 aulas. Vamos lá? Nessa jornada, eu vou apresentar para você os primeiros passos para que você já coloque em prática e comece a identificar a sua intuição, tá? Vamos começar? Primeiro eu vou te fazer uma pergunta. Intuição é um dom ou uma habilidade? Primeiro entender o que não é intuição, os mitos por trás da intuição e principalmente, o que faz a gente ficar muito confusa e principalmente se perder quando a gente recebe literalmente aquele é isso, faz isso ou não faz isso. E eu vou explicar para você ao longo dessas 3 aulas como é que você vai descobrir isso e vai mudar de vida assim como eu mudei. E esse é o meu grande objetivo aqui. Bem, essa aula é a apresentação, faz parte da mentoria e como você já deve estar cansada de saber, essa aqui é uma sequência de vídeos que sim, ao final eu vou apresentar o valor da mentoria, mas o mais importante para mim é que aqui, nessas 3 aulas e apenas com elas, você já se sinta muito mais segura para tomar decisões na sua vida e tirar uma ideia da cabeça ou colocar o seu sonho em prática. Então vamos lá. Dom. Dom é uma palavra latina que é proprietário de, E o dom é algo que a gente nasce, a gente faz naturalmente, é algo único, somente nosso, que não dá para copiar, não dá para reproduzir. Eu chamo o dom de superpoder. Eu também falo sobre isso na mentoria, mas aqui nesse momento, o mais importante é você entender o seguinte: dom é algo que nasce com você, o seu elemento único, sua essência, aquilo que se faz naturalmente, sem muito esforço. Todos nós temos, a questão é como é que a gente identifica isso, Bem, eu vou ensinar para você que usando a sua habilidade intuitiva, sim, intuição é uma habilidade, você consegue descobrir o teu dom ou o seu superpoder, tá? Outro ponto importante agora é o que não é intuição. Então você já sabe, intuição não é dom. É uma habilidade e habilidade é tudo aquilo que a gente consegue colocar em prática e com exercícios, métodos e muita prática, você consegue de maneira simples desenvolver essa habilidade. Imagina que alguém me dê uma receita. Eu leio a receita, na minha cabeça eu tenho esse conhecimento. Só que a habilidade é tirar esse conhecimento da minha cabeça e colocar em prática. Assim é a intuição. Então, primeiro ponto, eu tenho que passar receita para você do que é intuição, para aí sim você treinar essa habilidade, colocar esse conhecimento em prática e ver os resultados. Intuição, eu vou dar a definição de uma autora que é o guia dessa mentoria.
é a Laura Day. A Laura Day tem um livro muito interessante que se chama Tradução em Português é Intuição na Prática. E ela fala o seguinte, e isso é para você anotar. Intuição é a nossa habilidade de coletar informações, dados, símbolos, elementos ao redor. E essas informações, elas são o quê? Armazenadas a partir dos nossos sentidos ou captadas a partir dos nossos sentidos, e aí sim a gente interpreta isso. Qual é a grande questão? A intuição, e aí entra um ponto importante. A intuição, ela vem sem nenhuma emoção. Ela vem pura, ela vem como um flash. Pode ser através de algo que você tenha visto, algo que você tenha ouvido, algo que você tenha sentido na pele. E aí, isso faz parte do seu repertório de sinais ou vocabulários intuitivos. E o que é mais interessante nisso tudo? Todos nós temos esse vocabulário e é a partir dos nossos sentidos que a gente capta essas informações, essas impressões. Agora, é na interpretação que a gente pisa na casca de banana. E aí eu vou falar para você o que não é intuição, para você já, quando olhar a casca de banana, não pisar. Porque a interpretação é nossa, é única. E a gente precisa aprender, e você vai aprender aqui, cada vez mais a identificar esse sinal e saber como interpretar, para poder tomar uma decisão muito melhor e cada vez mais aprimorar esse processo, tá? Então, muito bem, intuição não tem a ver com religião. Ela é completamente dissociada de religião. Intuição, a gente já viu, não é um dom, é uma habilidade, a gente absorve algum conhecimento sobre o conceito de intuição, a gente aprende a colocar isso em prática com exercícios, métodos e a gente começa a usar melhor essa habilidade, tá? Segundo ponto, que é muito importante não confundir, emoção não tem nada a ver com emoção. Quando eu recebo uma informação, uma impressão intuitiva, eu sou completamente desprovida de emoção. E o que é emoção? Quem aqui viu aquele desenho, animação, né? Divertidamente. É isso. A gente tem 5 emoções básicas. Na mentoria eu falo com detalhes, né, as nuances dessas emoções, quando elas são traduzidas em sentimentos, como é que a gente identifica isso com a gente, né? Quais são os níveis, combinações, mas aqui o que é importante você saber para já começar a diferenciar quando você tem uma informação intuitiva e quando é algo muito ligado à tua emoção. E aí tem a ver com ego, tem a ver com desejos, tem a ver com uma série de elementos que nada tem a ver com intuição. As emoções são medo. Se você recebe uma informação baseada no medo, isso não é sua intuição. Alegria, euforia, é isso, né? Nada tem a ver com a tua intuição. Tristeza também não, né? Quando você recebe um sinal e aquilo ali te dá uma tristeza, não é a tua intuição, é alguma outra coisa. E a gente fala com muito detalhe sobre isso na mentoria. Quarto, né? Aquele, sabe aquela frase, não fui com a cara de fulano, minha intuição diz... Não é a tua intuição que está falando. É você que tem alguma questão que aquela pessoa ressoa em você e está criando essa rejeição, né? Que a gente chama, né, no espectro das emoções, que é aquele nojinho de não quero. E por último, né, a gente tem a raiva. Então a raiva não é indicador de nenhuma informação intuitiva, tá? Vou repetir aqui para você o grande conceito de intuição e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o que a gente ganha com isso tudo, qual a importância de você conhecer a sua intuição. Primeiro ponto,
A intuição, eu vou repetir o conceito da Laura Day, depois eu vou passar um pouquinho, né, sobre um conceito da intuição, sobre a perspectiva de alguns outros autores, mas durante o curso eu trabalho exaustivamente 3 grandes autores que falam sobre o tema. Eles estudaram, eles têm aplicações muito práticas e é isso que eu quero que você conheça cada vez mais, porque quem consegue perceber, trabalhar, desenvolver e colocar em prática a habilidade intuitiva, refina muito, muito a tomada de decisão. E agora eu vou falar brevemente do que eu trago como conceito de intuição a partir da perspectiva de 3 grandes autores. A Laura Day, assim, é a grande inspiração para esse curso. Depois que eu li e pratiquei o livro dela, na Intuição na Prática, tudo mudou para mim, literalmente. O que ela fala? A intuição é um processo de captar informações, impressões e símbolos a partir dos nossos sentidos e usar os nossos sentidos para interpretar essas informações, impressões e sinais para responder uma questão. Eu digo sempre que se você não tem uma questão clara, você não ativou o teu GPS intuitivo. A intuição, você tem que ter uma questão clara para responder. E esse é o grande pulo do gato que poucas pessoas falam. Poucas pessoas começam a te dar essa informação. Por quê? Toda vez que eu vou decidir algo, envolve alguma coisa. E essa coisa que eu vou fazer, ela vai trazer um resultado. Eu preciso aprender a formular uma questão para o quê? Ativar meu GPS. Sabe quando você está com algo na cabeça, você tem uma ideia e de repente parece que o mundo te dá algumas pistas e você ouve de uma pessoa completamente estranha uma informação, você vê na internet um símbolo que te remete àquilo. Essa é a questão que você não formulou conscientemente, mas está aqui o tempo todo e a tua intuição começa a captar essas impressões, essas informações, tudo isso a partir dos seus sentidos para que você possa interpretar. Você usa os seus sentidos para interpretar os sinais que você está recebendo, tá? A segunda definição de intuição é do autor Gary Klein. Ele fala no livro O Poder da Intuição nos Negócios que intuição nada mais é do que um conjunto de experiências que armazenamos internamente e numa fração de segundos a gente reconhece. Mesmo que a gente não tenha consciência dessas experiências, quando a gente repete muito, a gente começa a identificar e prever algo que vai acontecer. Isso eu chamo, né, e é a base da Laura Day e de outros autores para falar da intuição do especialista. Essa experiência, ou intuição da experiência, né? Eu repito tanto, eu faço tanto que eu já sei o que vai acontecer sem mesmo isso acontecer, né? Imagina um médico que muitas vezes tem procedimentos muito claros numa cirurgia, só que numa complicação ele olha aquele cenário e já sabe o que fazer. Mesmo que ele nunca tenha passado pelaquela experiência, aquilo fica muito claro para ele. Essa é a definição dele para esse tipo de intuição. E existem basicamente 4 tipos de intuição e a gente explora cada uma delas, como usar cada uma no curso e na mentoria também, tá? Muito bem, terceira e última definição hoje para a gente encerrar essa aula e você já começar a perceber no seu dia a dia o que é a tua intuição e o que não é. Porque no terceiro dia eu vou te dar um exercício prático para você colocar em prática tudo isso que eu estou compartilhando com você. A terceira definição vem do autor chamado William Dungan, do livro Intuição Estratégica. O que ele fala, na verdade, resumindo e sendo muito simples? Ele pega que
a definição, né, da intuição do especialista, da experiência, ou seja, elementos, eventos que eu já vi acontecer, só que a isso eu somo uma visão, uma nova interpretação a partir de um insight, e aí eu começo a projetar isso no futuro, e isso me dá uma nova visão. Que ele dá como exemplo dessa intuição estratégica? É o que aconteceu com o Google. O Google é uma soma de dois serviços que já existiam e o desenvolvedor do Google ele teve uma visão, ele teve uma sacada e ele conseguiu ver isso desdobrado como um resultado futuro. E a partir daí ele começou a trabalhar os algoritmos, enfim, toda uma estrutura que a gente conhece hoje. Mas antes ele pega, tendo um insight a partir de dois serviços que era o catálogo de artigos acadêmicos, né? Somado aos buscadores tradicionais, ele, olhando esses dois serviços, ele tem uma sacada que é melhorar e refinar essa busca de acordo com o que a gente fala, o que a gente apresenta, né, de elemento para busca, e ele começa a refinar algoritmos para que isso aconteça. Essa é a clássica intuição estrategista. Isso acontece também com a Microsoft, mas aí é papo para uma outra aula. Bem, para finalizar, e hoje foi mais para trazer o conceito do que é intuição, o que não é intuição e qual é a importância disso da tua vida. É isso que a gente vai conversar bem rapidinho e já te preparar para a aula de amanhã. Eu uso as 3 definições no meu dia a dia. E aí eu vou explicar para você depois como é que você faz essa escolha, como é que você faz isso, de uma maneira muito simples. É para descomplicar mesmo esse assunto, tá? Bem, existem 3 elementos que atrapalham a tua intuição. Primeiro, você não reconhecer o seu superpoder. Quanto mais você está próximo ao seu superpoder, melhor e mais refinada é a tua intuição. Então, não conhecer seu superpoder te atrapalha muito. Segundo, falta de confiança para agir. Você precisa ter confiança para agir, né? E segurança para colocar em ação aquilo que você vê acontecer. Esses são os 3 elementos que te atrapalham na hora de colocar a tua intuição, né? Confiar na tua intuição para tomar uma melhor decisão. 3 coisas importantíssimas que você ganha quando você desenvolve a sua habilidade intuitiva. Então, você sabe o que você ganha ao desenvolver sua habilidade intuitiva? Eu separo 3 dos diversos pontos, são mais de 10 pontos a seu favor, mas 3 são muito importantes. Primeiro, você se sente seguro e confiante para tomar decisão. Esse é o ponto assim principal e é o que eu quero compartilhar aqui hoje com você. Segundo, você reconhece problema muito rapidamente. A tua intuição, ela te alerta sobre problemas e você consegue reconhecer e antecipar algumas decisões. E o terceiro ponto que eu considero muito importante dentro da tua jornada, né, de descoberta da tua intuição para mudar de vez você sabe que a ideia que vem primeiro é aquela que você precisa colocar todo o teu foco, toda a tua atenção, tudo que você precisa para tornar realidade. Bem, essa foi nossa primeira aula. Se ficou alguma dúvida, algo que você não conseguiu entender, pode entrar em contato comigo no direct. Eu vou te responder com todo carinho, vai ser um prazer trocar mais conhecimento com você. Amanhã eu vou dar 3 passos simples para como a intuição pode ajudar você a mudar de vida, assim como eu mudei. Esse é meu grande desejo, né? Que nessas 3 aulas, por mais que você não participe da mentoria depois, mas que você saiba escolher melhor, decidir melhor e conquistar tudo que você deseja. Então, espero te ver aqui amanhã, vai ser um prazer estar com você. Esse vídeo vai ficar disponível até o dia 26, que
que é um dia antes da gente começar a mentoria, para que você possa ter acesso quantas vezes você quiser e já começar a entender melhor sobre essa tal intuição. Te vejo amanhã, espero que você tenha gostado, foi com muito carinho que eu fiz para você. Até amanhã, quero te ver aqui, hein? Bye!